E aí, pessoal, vamos para mais exercício? Então vamos lá. O gráfico da função descreve a dependência temporal de posição de um ponto material apresentada pelo gráfico abaixo. Sabemos que a equação geral do movimento é S é igual a mais BT mais CT ao quadrado. Os valores numéricos das constantes A, B e C são respectivamente. Bom, primeira coisa desse exercício é saber o seguinte, é uma reta. Se é uma reta, é movimento uniforme. Posição por tempo é uma reta e movimento uniforme. Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Vai ser uma equação do primeiro grau. Uma função do primeiro grau. Então, como essa parte aqui tem uma função do segundo grau, quer dizer que eu tenho que sumir com esse cara do segundo grau. Resultado disso, o C tem que ser zero. Então, só de ver isso, pessoal, eu já elimino a letra A e a letra B. Porque na letra A e letra B, o C aqui está igual a 4, o C está igual a 4 aqui. Tá? E ele quer, respectivamente, A, B e C. O último aqui era o C. Então, eu já aumento minha chance aqui em 50%. Tá? A minha chance era de 25%, agora é de 50%. Aumentei para 50% minha chance de acertar essa questão. Segunda coisa, eu bato o olho aqui, posição inicial dele é onde cortou o eixo Y, é 12. Não adiantou nada. Agora eu não preciso nem fazer conta, pessoal. Porque se essa reta está descendo, eu sei que trata-se de uma velocidade negativa. E a velocidade é o cara que está junto do T. É o B aqui, ó, que é o B. Então, o B é negativo. Então, a nossa resposta é a letra D. Mas eu vou fazer aqui, né? A gente já tem a função é posição inicial mais velocidade vezes tempo. A gente já tem a posição inicial, que é 12. Falta achar a velocidade. Velocidade é igual à posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Vou pegar dois tempos. Vou pegar esse aqui que a gente já tem, o tempo 0 na posição 12. E vou pegar esse aqui, ó, que quando o tempo final for 1, vai ser esse tempo aqui. Peguei esse tempo. O segundo tempo que você pega, ele é o tempo final. E a posição, quando o tempo é 1, a posição é 8. Então, a velocidade, vou repetir de uma vez, mais uma vez. Se você não está entendendo bem essa partezinha aqui, é porque você não viu função do primeiro grau. Vê lá, porque lá você vai aprender mexendo em gráfico. Tá certo? Isso aqui é aplicação pura de função do primeiro grau. Posição final 8, posição inicial 12, tempo final 1, tempo inicial 0. Deu menos 4 dividido por 1, que dá menos 4. Então, a velocidade é menos 4. Né? Então, aqui eu vou, inclusive, apagar esse mais aqui, porque a velocidade vai ficar negativa. Movimento retrógrado, menos 4t. Então, o A era o cara que estava sozinho, sem T. O A vale 12. O B, se você não tinha entendido até agora, o B vai ser esse aqui. E como não tem o cara do ao quadrado, do T ao quadrado, que é o C vai ser 0. É mais 0 T ao quadrado, tá certo? Essa parte do segundo grau aqui não existe. Então, é porque o coeficiente do segundo grau ali é 0. Beleza? Nossa resposta, letra D. Vamos seguindo. O gráfico mostra as posições em função do tempo de dois ônibus que partiram simultaneamente. O ônibus A partiu do Recife para Caruaru e o ônibus B de Caruaru para Recife. Beleza. As distâncias são medidas a partir do Recife. A que distância do Recife, em quilômetros, ocorre o encontro entre os ônibus? Então, o negócio é o seguinte. Eu estou aqui, tenho o Recife aqui. E aqui tem Caruaru. Então, o seguinte. O A, ele partiu aqui do 0. Ele partiu do Recife. E o B partiu do Caruaru. Meu ônibus é uma bola, né? Pelo jeito. Né? Mas tudo bem, vamos lá. E o B partiu de Caruaru. Repara que o A, ele está saindo de Recife. Então, ele vai se distanciando. Ele vai aumentando a posição. A velocidade dele é positiva.
O B ele está a uma distância de Recife e ele começa a se aproximar de Recife. Em 3 horas ele chega em Recife. Que aí ele está no tempo, na distância zero, em 3 horas, então ele chegou em Recife. Vamos fazer as funções de posição por tempo. Posição de A é a posição inicial dele, mais a velocidade vezes o tempo. A posição de A, posição inicial de A, ele estava no zero, ele saiu de zero. Tá vendo? A posição inicial do A é onde ele saiu aqui. Velocidade do A, vou pegar dois tempos. Vou pegar esse tempo igual a zero. Em 6 horas, o A está a uma distância de, olha aqui a distância que ele vai estar, 2,1 vezes 10 a 2, 2,1 vezes 10 a 2, 10 a 2 é 100, dá 210 km. Então, a velocidade do A, ele percorreu de 0 a 6 horas, ele percorreu 210 km em 6 horas. O A percorreu 210 km em 6 horas. Quer dizer que o A tem uma velocidade média de 35 km. Então, a velocidade dele, 35 vezes o t aqui. Então, a posição do A é simplesmente 35t. O zero não vai influenciar. Posição do B, mesma coisa. Posição inicial mais velocidade vezes tempo. Posição inicial do B. O B, ele já estava aqui, ó, ele sai daqui. Então, a posição inicial dele, 210. E ele, em 3 horas, repare que em 3 horas, ele percorre essa distância toda. Então, a velocidade do B, ele, na verdade, ele percorreu menos 210 em 3 horas. Então, a velocidade dele foi menos 70. Menos 70, exatamente. Menos 70t. Então, essa é a posição do A. Essa é a posição do B. Se você estivesse fazendo uma prova aberta, colocaria aqui posição de A, posição de B aqui embaixo, né? E faria isso. Para você saber o ponto de encontro, como é que eu faço para saber quando as funções se encontram? Eu igualo as equações. Pega apenas o que está ali do outro lado do igual, que é o 35t aqui e isso aqui. Na verdade, nem precisaria, porque o exercício já mostrou que eles vão se encontrar no tempo igual a 2. Mas a gente não está querendo saber o tempo de encontro, a gente quer saber onde. Então, eu vou fazer aqui rapidinho, só para mostrar para vocês caso o exercício não tivesse dado. Tá certo? Então, eu jogo lá os 70 para o outro lado positivo. Aqui fica 30t, né? Eu vou explicar isso para vocês. É que eu estou fazendo como caso o exercício não tivesse mostrado ali para a gente. E aí você vai entender direitinho. Então, ficou 105t é igual a 210. T é 210 dividido por 105. Tempo é igual a 2 horas. Repara, o ponto de encontro deles, isso aqui a gente não precisava ter feito. O ponto de encontro deles era um tempo de 2 horas. Em 2 horas, os dois se encontraram, as duas retas se cruzaram aqui. Beleza? Ótimo. E aí, Edi? Na verdade, só com a posição de A você conseguia resolver esse exercício. Só com a posição de A. Porque, presta atenção, a posição, lá em cima, presta atenção, a posição de A é 35t. Então, era simplesmente ter substituído o t por 2, 70 km. Letra E. Tá certo? Mas esse exercício foi um exercício atípico em que ele deu já esse tempo de encontro. Normalmente não dá, por isso que eu fiz esse exercício completo com você, achando aqui o tempo de encontro através das equações. Geralmente o exercício não dá qual é o tempo aqui de encontro dos dois. Você tem que primeiro achar o tempo de encontro para depois substituir. Agora, e se eu tivesse substituído em B? Também daria. Ó, a posição de B é 210 menos 70t. Se eu substituir o t por 2, que é o tempo de encontro, 210 menos 70 vezes 2. Posição de B seria 210 menos 140. Posição de B seria 70 km. Então, depois de 2 horas, eles vão estar aqui na posição de 70 km, os dois vão se encontrar. Beleza? Essa questão é bem interessante para a gente ver isso tudo, tá bom? Beleza? Ótimo.
Bom, pessoal, é mais um exercício aí em que tem dois móveis. Então a gente vai ter que fazer a posição de um, posição do A, que é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo, e a posição do B, e depois igualar. Esse aqui, diferentemente do anterior, ele não dá o tempo de encontro. O tempo que, na verdade, foi o que ele pediu. Ocorrerá no instante, ó. Então você tentou fazer aí, né? Então vamos lá, dois móveis A e B descrevem movimentos uniformes. Movimentos uniformes a gente já sabia, porque são duas retas, numa mesma trajetória retilínea, e suas posições estão representadas a seguir. O tempo de encontro, então ele quer justamente saber o tempo em que eles vão se encontrar. Então eu vou achar a posição do A, vou achar a posição do B, a função de posição deles, e depois vou igualar. Então tá. O A, vamos ver o A aqui. O A é essa reta aqui, preta. Então aqui, ó, a posição inicial dele é zero. A posição inicial do A é zero. Então o do A já está melhorando. Falta só saber a velocidade. Quem é a velocidade do A? Inclusive eu estou vendo que a velocidade do A é positiva. Se você achar negativa, está errado. Porque está crescendo, está uma reta subindo. Beleza. Vou pegar esse outro ponto aqui, ó, em que o tempo é 4 e a posição é 2. Então, quando o tempo for 4, a posição vai ser 2. Então, o tempo é igual a 4, esse aqui vai ser o tempo final, porque a gente teve o tempo inicial aqui, ó, quando a posição era 0. A posição final dele vai ser 2. A posição final é a segunda posição. Então, para o A, como é que fica o A aqui? A velocidade dele. Como é que fica a velocidade aqui? Velocidade é posição final menos posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial, que vai ser posição final foi 2 menos posição inicial 0, tempo final 4, tempo inicial 0. Então deu 2 sobre 4, que é 0,5. 0,5. Então 0,5 T. Essa é a posição do A, 0 mais 0,5 T. Na verdade, nem precisa daquele zero, né? Então fica 0, né? Fica SA seria igual a 0,5 T. Mas vamos deixar, não vai ter problema não. Posição do B. Eu sei que o B, essa reta em azul, a posição inicial dele é o 12. Então já tem aqui o 12. E a velocidade? Velocidade é igual a posição final menos posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Bom, para o B, eu já tenho aqui, quando o tempo inicial é 0, a posição inicial é 12. E no tempo, olha o B aqui, ó, esse outro ponto aqui. Ó, esse outro ponto mostra que quando o tempo final, ó, presta atenção aqui, quando o tempo é 4, a posição vai ser 8. Então, o tempo é igual a 4, a posição final vai ser 8. Vamos substituir. Vamos achar a velocidade. Posição final é 8, menos a posição inicial, que é 12. Tempo final, 4, menos tempo inicial, que foi 0. Então, deu menos 4, dividido por 4. A velocidade do B deu menos 1. Né? Então, menos 1 aqui, vezes o T. Tá? Eu tenho a posição do B. Posição do A, posição do B. Repara, um ponto importante aqui, a velocidade deu negativa. Faz todo sentido. A reta do B está descendo, decrescente. Então, um movimento retrógrado. E agora, para finalizar, eu vou pegar aqui, ó, a função de posição do A, vou pegar só essa parte aqui do igual 0 mais 0,5t, e vou pegar o 12 menos t, e vou igualar. 0 mais 0,5t, esse 0 nem precisava, mas colocamos aqui, 12 menos 1t. Vou jogar um t para lá, então fica 0,5t, o 0 ali some, né? Mais 1t, ou seja, só t. Não precisava desse 1t, mas vamos colocando aqui. Então dá 1,5t, o 0,5t mais 1t, dá 1,5t dividido por 12. O t, gente, vai ser o 12 dividido por 1,5. Então, pessoal, o que acontece aqui? Na hora que eu faço aqui 12 dividido por 1,5, que dá 8,
Esse aqui é o tempo de encontro. Depois de 8, o tempo está em segundos. Nossa resposta, letra C. Esse tempo aqui, ó, é 8 segundos. Eles vão se encontrar. Tá? Ó, o exercício não perguntou isso, mas ele poderia ter perguntado. O exercício já acabou, tá, gente? Só uma observação aqui. Se o exercício tivesse perguntado qual era a posição de encontro, vocês iam pegar esse tempo aqui de 8 segundos e substituir em qualquer uma das duas equações, de posição de A ou posição de B. Vou pegar aqui a posição de A, 0,5t, né? Substituiria o t por 8, vezes 8, daria 4. Então, em 4 metros aqui, ó, essa posição aqui, ó, o exercício não pediu, tá, gente? O exercício acabou ali. Seria 4 metros aqui, tá? Então, eles se encontram no tempo de 4 segundos na posição de 8 metros, beleza? Então, ótimo. Ótima essa questão aí para a gente ver isso tudo. Achar as funções de posição, igualar para achar o ponto de encontro, beleza? Vamos lá. Na fotografia, um movimento retilíneo uniforme descrito por uma partícula. Não vou me arriscar a falar isso aqui ao vivo, né? Aqui, falando aqui com vocês. Mas na fotografia está esse nome aqui. Vamos lá. Estroboscópica, né? Saiu. Estroboscópica. De um movimento retilíneo uniforme descrito por uma partícula. Foram destacadas 3 posições. Movimento retilíneo uniforme. Né? Movimento retilíneo uniforme. Quer dizer o quê? Velocidade de módulo constante. Não muda o valor da velocidade. Então, no tempo igual a 1, ela está no 10. No tempo igual a 2, ela está no 20. No tempo igual a 3, ela está no 60. Se T1 é 8 segundos, tempo 1 aqui é o tempo 1 é 8 segundos. Tempo 2, eu não sei. Tempo 3, ele falou que é 28 segundos. E ele quer saber justamente qual é o tempo 2. Pessoal, do tempo 1 para o tempo 3, eu estava no 10 metros, fui para o 60. Qual foi a distância percorrida? Uma distância de 50 metros. Lembrando que você tem que pausar e ir fazendo os exercícios, hein, gente? Em quanto tempo? Qual foi o tempo? O tempo foi o tempo do T1 para o T3. O tempo foi um tempo de 28, que foi o tempo final, menos 8, que foi o tempo inicial. Foi um tempo de 20 segundos. Então, qual é a velocidade? Velocidade e distância, vamos colocar aqui, eu já ia colocando os valores, mas velocidade e distância dividido pelo tempo. Posso usar o Deus vê tudo aqui, porque o movimento é de velocidade constante. Então, 50 dividido por 20, corta o 0 com 0, 2,5 metros por segundo. 2,5 metros por segundo. Agora eu vou pensar aqui no tempo de 1 para 2. Do T1 para o T2, porque eu quero saber o T1 para o T2. O T1 é 8 segundos, o T2 eu não sei. A distância do T1 para o T2 é uma distância de 10 metros. E eu sei que velocidade é distância sobre tempo. A velocidade é constante, continua sendo 2,5. Então, 2,5 aqui é igual à distância entre eles, que é 10 metros, sobre o tempo. Na verdade, eu podia ter feito melhor, né? Para ir direto à nossa resposta, né? O que a gente quer, que é o tempo. O tempo é a distância dividida pela velocidade. Então, o tempo, distância de 10 dividido pela velocidade, que é 2,5. O tempo foi um tempo de 4 segundos. Ah, quer dizer que o T2 é 4 segundos? Não. Quer dizer que do T1 para o T2, passaram-se 4 segundos. O T1 é 8 segundos. Se passaram 4 segundos, 8 mais 4, 12 segundos. A resposta certa, letra C. Né? Ufa, esse exercício aí é um pouquinho complicado, né? Você ir enxergando essas coisas todas. Beleza? Mas tinha que ter feito dessa forma. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Ó, essa questão aqui, gente, a gente não vai precisar fazer conta. A gente vai precisar só analisar os gráficos. A gente pode fazer até uma continha aqui para achar a posição de encontro. Isso vai ser importante. Mas, repara, a posição, ó, duas partículas A e B movimentam-se sobre uma mesma trajetória retilínea segundo as funções SA e SB. Lembrando que eu estou já resolvendo aqui direto, porque eu já conversei com você que você vai pausando assim que aparece a questão, pausa, tenta fazer
E se não conseguiu, ver a resolução, ou ver se acertou, ou se errou, onde é que foi que errou. É importante esse processo. Então, posição A, posição B. Repara, no SA, vamos lá, vamos falar um de cada vez. 4 mais 2t. A posição inicial dele é 4 e a velocidade dele é 2, inclusive é positivo. No SB, eu tenho 9 menos 0,5t. Posição inicial dele é 9, velocidade dele é negativa. O que quer dizer velocidade positiva e velocidade negativa? Um está subindo, o outro está descendo. Então, o A está subindo, o B está descendo. Olha, eu já descarto a letra E. Olha o A aqui, descendo. O A está subindo, já não é a letra E. O A está subindo na letra A, está subindo na letra... Está descendo na letra B, olha na letra B o A descendo. Também não é. O A está subindo na letra C, está subindo na letra D. Agora, vamos ver o B. O B tem que estar descendo em todas. Tem que estar descendo. Na letra A, o B está descendo. Olha o B descendo aqui na letra A. Na letra C, o B está subindo. Ó, a ré está subindo. Também não é a letra C. Olha só de analisar isso, eu já estou em dúvida só entre duas alternativas. Eu tinha 5, eu só tenho duas alternativas agora possíveis. E, pessoal, o que está diferenciando mesmo, aqui, ó, vamos lá. Posição inicial do A, 4. Então, o A saiu do 4. Tá certo na letra A. Tá certo na letra B. O B saiu do 9. Posição inicial do B, 9. Letra A, saiu do 9. Letra D, saiu do 9. Tá indo bem. Então, o que está diferenciando os dois é esse carinha aqui, que é a posição de encontro. Em um está 2, no outro está 3. Então, eu vou igualar as duas funções, como a gente já aprendeu. A primeira função, 4 mais 2t. A outra função, 9 menos 0,5t. E aí, isso aqui vai me dar a resposta. Olha, eu vou jogar quem tem t para o lado esquerdo. Então, 0,5t passa positivo. E vou jogar quem não tem t para o outro lado, 4 passa negativo. Então, fica 2,5t é igual a 5. Aí, o 2,5 já passa dividindo, né? Já pode resolver de uma vez. T é igual a 5 dividido por 2,5. T é igual a 2. No caso, o tempo está em segundos, então é 2 segundos. A nossa resposta é a letra A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, basicamente, eu tinha que saber identificar a posição inicial, velocidade, se era positiva ou negativa. Positivo, a reta vai estar subindo. Negativa, a reta vai estar descendo da esquerda para a direita. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aqui eu tinha que saber a posição de encontro, era só igualar as duas funções. Vamos seguindo. Dois móveis A e B. Pausou aí? Fez? Dois móveis A e B percorrem uma mesma trajetória retilínea. A figura apresenta as posições em função do tempo desses dois móveis. Qual a distância em metros entre A e B no instante 3 segundos? Quer saber o seguinte, quando o tempo for 3 segundos, qual é a distância de um para o outro? Eu vou achar a função de posição de tempo, posição por tempo do A. Vou achar do B. Vou ver onde que eles vão estar em 3 segundos. E vou ver qual é a distância das posições deles. Ó, posição do A. Onde que o A está? O A saiu do zero, então a posição inicial dele é zero. Velocidade do A. Repara que o A em 2 segundos, olha o outro jeito mais fácil de fazer aqui, ó. Em 2 segundos, ele percorreu aqui 4 metros. Então a velocidade do A, vou fazer a velocidade do A aqui, ó. Ele percorreu distância de 4 num tempo de 2. Então a velocidade dele é 2. Então essa é a função do A. Função do B. Posição inicial do B. O B, vou apagar aqui o do A, tá? Qualquer coisa você pausa, volta. Vamos ver o B aqui agora. O B, aqui, ó, ele saiu do 2. Então a posição inicial dele é 2. E a velocidade? Né? Velocidade. O B percorreu, nesses 4 segundos aqui, que é onde eu tenho o ponto do B, em 4 segundos, ele percorreu daqui, ó, até aqui, ele subiu aqui, ó, até o 4. Então, ele fez uma distância de 2 em um tempo de 4. Senão, gente, você pode usar aquela formulazinha. Velocidade é igual a posição final, menos posição inicial, igual sobre tempo final, menos tempo inicial. Só que eu estou mostrando um jeitinho mais rápido de você fazer isso. Então, a velocidade dele deu 0,5.
Só que tem um detalhe. Você tem que, quando fizer assim, tem que olhar o sinal, tá? O sinal aqui é positivo porque o B ele está subindo, tá bom? É um jeitinho mais direto. Você vê só a distância que ele percorreu e vê o tempo, né? Que é o Deus vê tudo. Então eu tenho as funções de posição e tempo de A e de B. Essa é a função de posição por tempo do A. Essa é a função posição por tempo do B. Vou colocar o tempo igual a 3, porque o exercício quer saber no tempo igual a 3. Ele não quer saber a posição de encontro, ele não quer saber aqui ó, onde eles encontraram, não. O exercício é diferente, quer saber no tempo igual a 3. Então, posição de A vai ser igual a 0 mais 2 vezes 3. Posição de A vai ser 6. Posição de B é igual a 2 mais 0,5 vezes 3. Posição de B vai ser 2 mais 1,5. Posição de B vai ser igual a 3,5. Está tudo em metros, né? Então, a posição do A vai ser 6 metros. E o A está aqui. E o B está aqui, ó, no 3,5. Qual é a distância entre eles? É a diferença das posições. 6 menos 3,5, 2,5 metros. Beleza, pessoal? Então, tudo se baseia, quando forem gráficos, em você achar a função. Te dou essa dica até para matemática também. É sempre achar a função primeiro e depois ver o que o exercício quer. Tá bom? Eu vejo um gráfico assim, eu sei que o exercício vai me pedir alguma coisa, algum valor, eu sei que eu vou ter que achar as funções. Tá bom? Vamos seguir. Um automóvel trafega em uma estrada reta e horizontal, com velocidade constante, e está sendo observado por um helicóptero. Relativamente ao solo, o helicóptero voa com uma velocidade constante de 100 km por hora. Então, o helicóptero... Gente, não fica com inveja, não. Eu desenho demais. Fiz curso em Harvard de desenho. Esse aqui é o meu helicóptero. Que é o movimento da hélice. Não sei se você percebeu, mas dá até um efeito de movimento da hélice, né? Que bosta de desenho, né, gente? Mas vamos lá. Então, ele está aqui com uma velocidade de 100 km por hora em relação ao solo. Na mesma direção e no mesmo sentido, no movimento, vamos lá, voltando. Relativamente ao solo, o helicóptero volta com uma velocidade constante de 100 km por hora. Na mesma direção e no mesmo sentido do movimento de um automóvel. Então, o movimento de um automóvel, tem um automóvel aqui. Um automóvel do mesmo tamanho do carro, né? Proporção ótima. Para o observador situado no helicóptero, o automóvel avança a 20 km por hora. Gente, presta atenção. Qual é a velocidade do automóvel em relação ao solo? Gente, esse 20 km por hora não é a velocidade do carro em relação ao solo. É em relação ao avião. Ao avião não, ao helicóptero. Então quer dizer que o carro está 20 km mais rápido que o helicóptero. Porque se o carro o cara que está no helicóptero está vendo o carro indo embora, se afastando, indo mais rápido, quer dizer que o carro está a uma velocidade de 20 km a mais que o helicóptero. É meio óbvio isso aqui, né? Então a velocidade é de 120 km do carro. Era isso que a gente tinha que entender. Porque quando eu tenho dois móveis indo na mesma direção, a velocidade relativa entre eles vai ser a velocidade de um menos a velocidade do outro. É isso que esse exercício quer mostrar pra gente. Tá certo? A resposta é essa. Mas qual foi a velocidade relativa entre eles? Esse 20 km por hora. É a velocidade do maior, que é a do carro, no caso, menos a do menor, que é a do helicóptero. Porque quem está se afastando, quem está com maior velocidade, fica primeiro ali. Então, no final das contas, 20 mais 100, o 100 passa positivo, seria igual à velocidade do carro. Sempre que eu tenho dois no mesmo sentido e mesma direção e sentido, a velocidade relativa de aproximação ao afastamento dos dois vai ser dada por isso aqui. Daqui a pouco a gente vai ver quando forem os dois no mesmo, em sentidos contrários. Então a velocidade do carro seria de 120 km por hora. Que é o que a gente viu na lógica, né? Na lógica isso saiu até mais simples. Beleza? Tranquilo? Então, agora, por que o carro foi a mais? Porque o helicóptero estava vendo o carro se afastando, avançando. Então, se o carro está avançando, é porque ele está com uma velocidade maior. Né? E maior quanto? Mais 20 km por hora. Então, a gente só somou os 20 km por hora ali. E a gente teve a velocidade do carro. Beleza?
Fica atento a esse conceito. Quando os dois estão no mesmo sentido, a velocidade relativa de aproximação ou afastamento deles vai ser a diferença entre as velocidades deles em relação ao ponto fixo, que no caso era a estrada. Tá bom? Esse conceito é bem interessante, cai bastante, então fica bem atento a ele.